8/12 de 2022, resumão para vocês. Aquele resumão que muita gente daqui do canal já está acostumado, que ajuda, agora que eu estou conseguindo entregar pouco conteúdo por semana, a fazer um resumão, a deixar vocês atualizados. Aqui a gente vai falar de 6 protocolos. 6 protocolos que alguns deles já têm sinal de alerta ligado, e eu quero compartilhar com vocês também, mas que desses protocolos aqui, alguns deles com $10, eu vou colocar aí na thumb do vídeo, dá para fazer algum dinheiro com base nos exemplos do que aconteceu no último bear market e do que esses protocolos vêm fazendo. São algumas verdadeiras gemas do mercado de criptomoeda. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos. Curta e compartilha esse vídeo para dar aquela força. Resumão, né? Para quem não sabe como funciona, aqui a gente fala de vários protocolos, mas o mais importante, se você não quer ouvir sobre um protocolo, não te interessa mais, você vai no índice aí da descrição, na verdade nem precisa você ir, vai ficar no vídeo aí, eu vou separar então conteúdo por conteúdo para você ir direto ao ponto, ver aí as informações daquele protocolo que te interessa, tá bom? Fica bom para você assistir, fica bom para mim também que eu consigo atualizar vários protocolos em um único vídeo, fica bem interessante pra gente. Bem, vamos lá. Pessoal, a gente vai falar da Ariva primeiro, porque a Ariva tem dois lados da moeda aqui. Um lado muito positivo e outro lado um sinalzinho de alerta ligado. Por quê? Vamos falar do sinalzinho de alerta primeiro? Dezembro, último mês de 2022 e mais uma vez a Ariva teve complicações com um hacker. Mais ou menos 100 carteiras aí, segundo a equipe, foram drenadas. Carteira de clientes, de investidores, né? Essa carteira, segundo a equipe, eram carteiras que haviam delegados para pool de staking. Aparentemente, é a extensão daquele mesmo problema que teve aquela vez, tá? Do hacker da Ariva, vocês lembram, né? Da Ariva Finance. Pois bem, por que o sinal de alerta está ligado aqui? Não por ter acontecido uma segunda vez, tá? É óbvio que é uma falha, assim, uma falha de segurança precisa ser corrigida. Mas o ponto mais relevante é, eu acho que está faltando um relatório completo para mostrar todas as informações. Tem outro ponto também. Esse hacker, ele pegou e enviou boa parte desses fundos para a própria carteira da Ariva. Seria um hacker bonzinho? Né? Inclusive o próprio pessoal da Ariva compartilhou isso. Tá? Ou será que tem alguém dentro da equipe da Ariva tentando sabotar o protocolo, alguma coisa do tipo? É algo que precisa ser investigado, é algo que precisa vir a público, é algo que precisa de um relatório completo de uma empresa de segurança ou da própria equipe, mas com dados, tá? Então esse é um sinalzinho de alerta ligado aí para a Ariva. Esse segundo problema aí com o hacker teve uma correção bem forte, o preço do token, mas, por outro lado, aqui está um protocolo trabalhando no bear market, entregando tudo que vem prometendo. A Ariva World, para mim, é o maior produto deles hoje, e esse produto tem tudo para dar certo, na minha opinião, tá? Se tudo correr bem, é óbvio que a gente está fazendo previsão de futuro, e você sabe que previsão de futuro igual a previsão de chuva no verão, né? Pode passar próximo, mas pode não acontecer. Mas os caras vêm entregando esses recursos. A gente tem também, eles também são voltados para o metaverso, ou seja, eles têm uma infinidade de produtos. O metaverso, vocês sabem que no bear market é uma das categorias mais afetadas, então tá tudo parado ou indo abaixo, né? Mas os caras estão entregando. Então esse é um ponto muito positivo da Ariva, é aquele ponto que faz a gente pensar em cogitar em colocar $10 e aí esquecer que tem e ver o que acontece. É aquele que pode multiplicar 10 vezes, talvez até 100 vezes, conforme eu vou deixar aí na thumb do vídeo. Mas sinalzinho de alerta conforme eu contei com vocês. Então pessoal, Ariva, indo tudo bem no quesito desenvolvimento, mas com algumas falhas aí no decorrer desse caminho. Cabe a você estudar, colocar na sua lista e ver se vale a pena você colocar aqueles trocadinhos ali que não vai te fazer falta, tá? Porque no meio de tanto protocolo, você sempre tem que ver se vale ou não a pena para você. Então vamos lá, vamos sair da Ariva, já que a gente fez esse resuminho aqui da Ariva, vamos vir para a Blocktopia. Blocktopia é um protocolo que basicamente eu não falei em 2022, a gente teve uma mudança aí da Blocktopia indo agora para outras redes, né, multi-chain, inclusive eu comentei já isso com vocês, mas os caras estão trabalhando por aqui. Os caras vêm trabalhando, vêm entregando, estão entregando novidades, estão mantendo o investidor sempre em alerta, sempre a par das notícias do que está sendo desenvolvido, do que está sendo entregue. Esses são pontos positivos. O ponto negativo, que nem sei se é negativo, mas pode ser positivo no futuro, esse está vinculado ao metaverso, né, à Blocktopia. Então, neste caso, o metaverso, neste momento, a gente não espera muita coisa do metaverso, mas no longo prazo, sim, eu tenho forte expectativa sobre o metaverso. Então, Blocktopia, devido ao trabalho que está fazendo, dá para pensar
em 10 dólares sim, tá? Se você não conhece o protocolo, a gente tem vários vídeos aqui de todos esses protocolos aqui, pessoal. A gente tem a apresentação no canal, então eu estou fazendo só um resuminho do que aconteceu nos últimos dias, nos últimos meses aí com esses protocolos. Inclusive vai aparecer imagens na sua tela, vai aparecer informações, tá? Então, quando a gente fala passando esses dados. Capitalização de mercado hoje, a gente esqueceu de falar da Ariva, né? Uma capitalização de mercado eu vou deixar na tela aí também, mas da Blocktopia ali por volta um pouco acima de 30 milhões de dólares é a maior capitalização de mercado desses protocolos aqui, tá? O volume desse protocolo aqui de negociação mais ou menos aí 600 mil, às vezes chegando próximo de 1 milhão, às vezes bem abaixo de dólares por dia, tá? Ponto importante que a gente tem que observar é a comunidade desse protocolo que continua acreditando que as coisas vão dar certo por aqui, isso é bom. O desenvolvimento também continua, então ponto positivo para a Blocktopia até agora. Certo? Bom, saindo daqui, se aqui as coisas estão indo bem, a gente vai para a Kruper Finance. Muita gente pediu para entregar esse conteúdo sobre a Kruper. Você sabe que a Kruper passou aqui no canal por mais de uma oportunidade. Eu sempre elogiei o desenvolvimento desse protocolo e como ele estava se portando no bear market, mas a partir de novembro as coisas começaram a mudar. E em dezembro piorou, né? A gente tem em novembro... Vocês sabem o que aconteceu, né? Com a FTX, você sabe que isso afetou a Solana de uma maneira muito consistente, de uma maneira muito forte e afetou negativamente a blockchain da Solana. E a Kruper era um desses protocolos dentro, era uma gema, tá? Não vou dizer que não é mais, mas, pessoal, a gente tem sinais... Hoje a notícia sobre a Kruper não é positiva. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nos meus sinais de alertas de protocolo, eu acho que em primeiro lugar vem a comunicação da equipe com o investidor. Esse é o primeiro sinal de alerta que eu ligo para um protocolo para ver se está tudo certo. A comunicação dos protocolos que tende a ir por água abaixo, ou talvez até morrer no bear market, ela começa a diminuir. Ela começa a ficar cada vez mais ausente e, de repente, para tudo. Em novembro, pessoal, essa comunicação com o investidor ela começa a cair, ela começa a diminuir fatores aí que vocês já conhecem, tá? Então a gente teve em novembro 3 twitters, 3 posts, 3 comunicações com o investidor no Twitter. Mas se vocês descerem para outubro, a gente vai entender que teve uma quantidade significativamente maior, quase uma média de 1 Twitter por dia, tá? Então, o que a gente entende aqui é que esse caso aí da FTX, etc., ele afetou demais a equipe da Kruper, né? Será que talvez eles não tinham fundos por lá? Será que a situação não complicou de vez para eles, né? Algo aí que falta esclarecer, algo que falta comunicar ao investidor. Está faltando comunicação da Kruper Finance com o investidor. Essa é a realidade. Está faltando comunicação, está faltando quase tudo. Quase tudo. Então, Kruper, sinal de alerta ligado para vocês. Eu tenho aí mais ou menos lá 20 dólares. Não vou retirar. Vou deixar lá em stake para ver o que acontece, tá? Mas é algo que não vai fazer falta. É o que eu sempre falo para vocês. De todos os protocolos aqui, algo que não vai te fazer falta, tá? A gente está no bear market e muitos desses podem morrer sim, tá? Então a Kruper, infelizmente, tá? Eles até em dezembro aqui, pessoal, atualizaram as pools aqui de farm. Olha só, o rendimento está muito bom para CRP com Solana, por exemplo, 287%, CRP com SDC 350%. Se a comunicação tivesse tudo certo, cara, seria fantástico para a gente aproveitar, né? Mas não tá, né? As coisas não estão legal. A blockchain da Solana também está sofrendo bastante ainda com a FTX, né? Muita gente aí desacreditada na blockchain da Solana, então sinalzinho de alerta ligado para a Kruper, tá? Então eu recomendo aí que você aguarde um pouco mais para você ver como que vai se portar a Kruper Finance nos próximos dias, semanas e meses, tá bom? Bom, pois bem, vamos sair daqui e agora a gente vem para sinais positivos, que é da Polkabrid. Bom, dia 10 de dezembro de 2022 chega a versão 3.0 do testnet para o P2P da Polkabrid, tá? Então, o que significa, pessoal? Esse desenvolvimento, vamos descer aqui para o desenvolvimento completo desse produto. Então, como a gente pode observar aqui, ele está em 60%, né? Ou seja, ele está próximo, aí já cada vez mais próximo de ser lançado, vai chegar aí provavelmente, né, em 2023. E essa versão 3.0 do testnet é a versão final já do testnet da Polkabrid, que você pode testar inclusive. Chega aí dia 10/12 de 2022. Então, pessoal, aqui neste protocolo, na minha opinião, a gente tem sinais muito positivos de um bom trabalho sendo feito no bear market, tá? E como eu disse para vocês que a gente tinha nessa listinha aqui algumas gemas,
uma dessas gemas é a Polkabras. A gente está falando até o momento, né? A gente não pode esquecer que, né, no futuro a gente não sabe. Então, sempre aquele pouquinho, né? O assunto desse vídeo é aquele pouquinho, é aquele $10 ali que não vai te fazer falta caso vá a zero, tá bom? Então a gente entende que esse daqui é um protocolo excelente para você cogitar a sua participação. Esse daqui é o ponto mais relevante que a gente tinha para comentar com você sobre a Polkabras, além de que as coisas estão fluindo bem. Bom, saindo daqui a gente vai para a Sunday, Swap. Pessoal, esse protocolo foi lançado com hype gigantesco, todo mundo lembra, né? Inclusive eu comentei com vocês aqui no canal. A Sunday vem para ser a maior DEX da blockchain da Cardano, mas quando a realidade chegou, quando foi lançado, ela foi ficando cada vez mais para trás de concorrentes que foram sendo lançados depois dela. Por quê? Vamos adentrar aqui no aplicativo para a gente entender o seguinte. Se a gente rolar um pouquinho a página aqui a gente vai encontrar uma pool com staking, com farm, com rendimento, com renda passiva, certo? Se a gente descer um pouquinho mais, a gente não vai encontrar mais nada praticamente. Então, o que traz liquidez para uma DEX? É um farm, é um staking. Tá? Principalmente no lançamento das DEX, né, que está pagando ali 200% de APR, 300, 500, tá? Então é aí que traz liquidez. É por este motivo que as outras DEX acabaram assumindo esse primeiro posto e jogaram a Sunday Swap lá para a 5ª colocação. Isso é impressionante porque a Sunday ela tem um formato diferente de emissão dos seus tokens, como vocês sabem, né? Começou tudo num formato diferente de distribuição, pool de Cardano e etc. Então eles não focaram nessa parte, não porque eles talvez... Eu acredito que por vezes eles não quiseram fazer este procedimento de distribuir o token Sunday. Mas a gente tem aqui mais ou menos 7 milhões de liquidez e a Sunday continua com bom hype, continua com bom trabalho. O assunto aqui já voltou a ser gema de novo. Continua com bom trabalho, desenvolvendo. Eu acabei de assistir os últimos vídeos de upgrade da Sunday, tá? Vídeos recentes, inclusive, compartilhado pela própria Sunday. As coisas estão fluindo bem nesse sentido. E eu acho que justamente para a gente ter uma distribuição diferenciada de tokens, dá para cogitar sim você pensar em $10 aqui em Sunday Swap e ver o que acontece no longo prazo. Então, junto com a Polkabras, a Sunday também pode entregar bons resultados aí num próximo ciclo, porque o trabalho continua por aqui, a equipe está apresentando inclusive novos investidores e o fato dela não ser hoje a maior DEX em TVL está explicado aí para vocês, tá? Porque ela não fornece incentivos nos seus farms, tá? Certo? Então, a gente tem aí essa liquidez menor, mas a gente tem um bom volume de negociação de tokens aqui, tá? Olha só, em Sunday com ADA a gente tem aqui um belíssimo bloqueio de 3.963.000 ADA, né? Então as pessoas estão acreditando que o token da Sunday vai ir bem, as pessoas estão acreditando em ADA Cardano também, então é interessante. Coloca no seu radar aí a Sunday Swap, tá? Tem tudo ainda para entregar bons resultados e quem sabe no próximo ciclo do mercado. Bom, saindo daqui, vamos para mais um alerta ligado. Bom, já comentei com você sobre a Cardense ficou muito dependente da blockchain da Cardano, e aí veio a Cardano com suas atualizações e não dava conta da demanda, e ali muitos protocolos sofreram com aquilo, porque tinha uma lista extensa de protocolos para ser lançados na Cardano a partir daquele momento, a partir aí do começo de 2022, etc. Só que como ela não deu conta da demanda, não deu conta de processar as transações, fazia parte do roteiro da Cardano também, esses upgrades de escalabilidade, etc., um pouco mais à frente, muitos protocolos começaram a sofrer. E um desses protocolos foi a Cardano, foi a Cardense, porque a Cardense necessita de protocolos passando por aqui para que ele consiga dar um uso para os seus tokens e também funcionar perfeitamente. E aí foi ficando no esquecimento. O monitor de comunicação com o investidor, conforme comentei com você sobre a Krupper, não está legal, não está funcionando, o momento não é bom para a Cardense, alerta ligado para a Cardense, infelizmente, tá? Daqui, Cardense, Krupper, e um alerta mais leve aí para a Ariva, tá? Então são 3 alertinhas aí que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Se você estava de olho na Cardense, tá? Eu recomendo que você aguarde, talvez até meses, não apenas dias, talvez até meses, para ver como o pessoal vai se comportar, como vai ser a comunicação deles e quanto tempo vai durar o bear market, na verdade. Esse protocolo ainda pode se recuperar, porque muitos protocolos, pessoal, desce e não sobe mais, principalmente quando ele é abandonado pela equipe. A gente vê, inclusive, até
a deslistagem do token da Cardance, porque a situação não está legal aqui para o protocolo, tá? Infelizmente, de todos que a gente comentou aqui para vocês, a situação mais crítica é da Cardance, ok? Bom, então a gente comentou tudo aqui o que a gente tinha comentado com vocês, fez esse resumão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha conseguido ir direto ao assunto que te interessava. Esses são os nossos resumos que eu gosto de compartilhar com vocês. Fazia um tempo que eu não compartilhava, mas que vou voltar a compartilhar com mais frequência. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fiquem bem.